Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 3 de agosto, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Mateus capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos iniciando uma nova semana e no início desta nova semana nós estamos acompanhando a continuidade do Evangelho de ontem. Ontem nós vimos que Jesus, ele saciara a multidão, depois que sentiu compaixão, porque era muita gente e provavelmente muitos que tinham fome, e ele, portanto, fez ali a multiplicação dos pães. É interessante essa continuidade hoje do Evangelho, porque nós vemos que Jesus, mesmo nas atividades intensas que ele tinha, ele procurava um tempo para rezar. Como vocês perceberam, na primeira parte do Evangelho. Ou seja, Jesus, depois que despediu a multidão, ele subiu ao monte e foi orar a sós. É muito interessante, meus irmãos e irmãs, então, esse primeiro elemento, porque a gente vê que Jesus tem uma relação com Deus, uma relação de oração, de espiritualidade. Ele é aquele que se volta, que se dirige a Deus, mesmo nas suas atividades. Hoje o Evangelho nos ajuda a poder pensar início de semana, descansamos talvez no final de semana, mas no início dessa semana, escola, trabalho e tantas coisas que a gente faz, nós encontramos um tempo para poder conversar com Deus, nós encontramos um tempo para poder nos alimentar da Palavra de Deus. Que bom que você está, por exemplo, escutando esta meditação do Evangelho. Se você chegou até aqui, então significa dizer que você já dedicou pelo menos aí uns 5 minutos, para você poder meditar a Palavra de Deus, escutar a Palavra de Deus e meditar a Palavra de Deus. É claro que essa reflexão é apenas um ponto de partida, mas a dinamicidade do Espírito Santo permite que a gente possa, quem sabe, interpretá-lo de uma outra forma. Depois você vai ver que Pedro é aquele que vai até Jesus, mas tem medo e começa a afundar. É isso que acontece, meus irmãos e irmãs, quando nós não alimentamos a nossa espiritualidade, não alimentamos a nossa fé na oração. Quando acontecem os momentos da nossa vida difíceis, a gente até gostaria de ir ao encontro de Jesus, mas a fé que nós não temos ou está fraca não nos permite de podermos caminhar até Jesus e começamos a afundar. Que o Senhor, portanto, nos dê a graça e a força de realmente podermos, alimentando a nossa fé na oração, na espiritualidade, podermos ir ao encontro dele sem nos afundar nos problemas e nas dificuldades que com certeza nós iremos encontrar ao longo dessa semana. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.